galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sara, faço parte da Universidade Estadual do Goiás e hoje eu vim falar para vocês sobre uma pessoa que ele era filósofo, físico, inventor, ele era tudo, e inclusive um matemático fantástico, que era o Arquimedes. Ele é considerado uma das mentes mais brilhantes que já pisaram na Terra. E ele nasceu por volta de 287 a.C. A gente não sabe ao certo o ano exato que ele nasceu, mas calcula-se que é mais ou menos isso. Ele nasceu na Siracusa, numa província chamada Cilícia, que fazia parte da Grécia Antiga. Só que depois dele ter desenvolvido um pouco, ele foi para Alexandria, uma outra província da Grécia Antiga, para ele conseguir estudar. E aí, lá, depois que ele passou por todo o processo de estudo, descobriu várias outras coisas, ele voltou para sua cidade natal, na Siracusa, e começou a fazer pesquisas e a desenvolver experiências científicas no ramo da física, da matemática, da química, enfim, em vários ramos. E aí ele fez algumas descobertas que a gente utiliza até hoje. E lembrando uma coisa, ele era muito chegado do nosso rei. No caso, nosso não, dele, o rei dele, do povo dele. O povo lá da Siracusa. Ele era muito chegado do rei de lá. E, bom, muitas descobertas dele foi para ajudar o povo, ajudar o rei a desenvolver a sociedade mais ainda. E aí, o primeiro fato que eu marquei aqui para vocês saberem, é sobre a alavanca. Ele não descobriu a alavanca, mas ele ajudou a explicar como que a alavanca funcionava. Bom, ele tentou explicar basicamente por meio da matemática, usando cálculos com comprimento, força, posição. Enfim, para vocês relembrar o que é uma alavanca, vamos pensar assim. Eu tenho uma pedra no meio e eu quero subir... Vamos supor, eu quero subir um pedaço de madeira. Aí eu ponho uma tábua, de forma rápida, né, gente? Que a gente quer subir a madeira. Aí a gente põe a tábua exatamente no meio da pedra. E aí, quando a gente pega, exatamente assim, ó, como se fosse uma balança. Quando a gente pega algo que é mais pesado do que as madeiras que a gente quer subir, a madeira sobe, ela pula. Então a gente vai colocar algo pesado aqui e ela vai pular. É assim que funcionava a alavanca antigamente. E bom, com isso ele fez novos métodos que revolucionaram o período de construção. Justamente isso que ele mexe na engenharia civil. Ele teve uma influência muito grande na engenharia. E aí, por segundo, eu coloquei aqui uma descoberta sobre que ele teve. Na verdade, ele teve uma descoberta enquanto tomava banho. O cara, ele era muito elevado. Basicamente, o rei, novamente a gente fala do rei, o rei Hiero II, ele desafiou Arquimedes a descobrir se uma coroa de ouro ela é feita para durar muito tempo. Era feita de ouro puro, era misturada, sabe? Aí o rei tava lá bobeando, falando assim, nossa, tá muito estranho essa coroa, né? Agora eu vou mandar para Arquimedes para ele saber se é de prata ou se é de ouro mesmo. Aí Arquimedes começou a pesquisar e não achava como é que funcionava. Aí veio na cabeça dele, foi tomar banho e tal, foi na cabeça dele assim, pô, eureka, cara. Agora sim, acendeu tipo uma lâmpada na cabeça dele e ele começou a pensar sobre isso, pensar bastante sobre isso. Aí ele descobriu que isso tinha uma correlação direta entre transbordamento de água da banheira em relação ao seu corpo imerso. Aí ele ficou tipo, boiando lá na cabeça dele, falando assim, se eu tô aqui... Se eu entrar na água, obviamente, meu Deus, eu vou fazer um peso tão grande que a água vai sair de mim. Aí ele ficou tão empolgado, mas tão empolgado com essa descoberta nova que ele teve, que ele saiu gritando na rua, imagina só, ele peladão saindo gritando assim, eureka, eureka, eu achei uma nova descoberta. Foi basicamente isso que a história, a lenda diz sobre ele. E ele fez, sim,
os testes com a coroa e de fato o rei estava certo, que a prata havia sido misturada com a sua coroa. Por este motivo, até hoje a gente tem a famosa frase da Eureka, e a gente utiliza ela como uma alegria de uma nova descoberta que a gente fez, certo? E aí, logo depois, ele realizou uma das mais famosas, que são mais conhecidas, que é o princípio de Arquimedes. Que esse princípio, ele fala sobre a lei da física que mexe com a hidrostática. A hidrostática é a parte que mexe com a água, exatamente. Como funciona a água, a densidade, a fluidez, enfim. E o Arquimedes, ele formulou que a lei afirma que um corpo totalmente ou parcialmente imersa na água, ela pode estar sujeita a uma força adjacente. E assim, também conhecida, né, a gente também fala sobre flutuabilidade, que é igual ao peso do fluido. Como que a gente pode explicar isso? Suponhamos que a água ela tem uma densidade e a gente também somos densos. Nós flutuamos na água porque a gente está com densidade, a nossa densidade é maior do que a água, então a gente pode flutuar. É basicamente isso que Arquimedes tentou demonstrar. E este princípio ele tem várias aplicações, como densimetria, que é justamente calcular a densidade de um objeto dentro de água, né, para a gente saber se ele flutua ou não, que determina a gravidade também específica dos líquidos. Além disso, é usada nos projetos de navio submarino. Aí você pensa, como é que um navio ele fica exatamente em cima da água? Justamente porque o navio ele é menos denso do que a água, então ele consegue ficar em cima da água. E assim como também ele explica sobre os balões, o ar quente, que ele consegue evaporar mais rápido, justamente pela sua densidade. Bom, uma descoberta bastante interessante dele é que a gente tem o valor de π, que é uma das conquistas mais importantes de todo mundo, né? E foi justamente o Arquimedes que trouxe a descoberta do π, que valia 3,14, né, que a gente tem. Mas ele é um número um número infinito. A gente coloca aqui a 3,14 só para fazer uns cálculos um pouco menores e tal, ficar um pouco mais fácil. E ele contribuiu para esse campo da matemática, ele determinou o valor exato de π. E o valor exato de π, como eu disse, ele é gigante, não tem fim, ele é enorme. Portanto, a maior de suas contribuições à frente do seu tempo foi justamente ele descobriu o π, que ele ficou conhecido como um gênio. Porque graças ao π, a gente tem a descoberta de calcular um círculo, né, por exemplo, de calcular áreas cilíndricas. E bom, para finalizar sobre essa parte, ele é a única outra pessoa que entendeu o seu trabalho completamente naquela época, foi justamente Isaac Newton, que foi um físico fantástico também do século XVIII, depois da morte de Arquimedes, né? Ele inventou e desenvolveu métodos semelhantes ao cálculo e usou para encontrar áreas de círculo, como eu disse, para ter uma estimativa mais ou menos do valor de π. Então, Isaac Newton e Arquimedes andaram um pouco, Isaac Newton pegou um pouco e estudou o que Arquimedes quis dizer com a história do valor do π, certo? E, bom, você sabia que o parafuso também tem uma coisa a ver com Arquimedes? O parafuso de Arquimedes mudou a forma como as coisas eram feitas, sabe? Ele fez a invenção do parafuso para buscar a água num nível muito baixo, para trazer para os canais de irrigação das fazendas. E ele pegava esse parafuso e ficava rodando, porque a gente sabe que no final do parafuso ele é solto. Aí ele ficava rodando, até que a água saía lá para ir para as irrigações das fazendas. Essa invenção
também influenciou outro matemático, pintor, inventor, enfim, outra pessoa que era também muita coisa na vida, que foi Leonardo da Vinci, na verdade, trabalhar no desenvolvimento de máquinas voadoras que realmente funcionavam, entende? E o parafuso de Arquimedes, ela é uma lâmina, como a gente conhece atualmente também, uma lâmina giratória em forma de parafuso que dentro de um cilindro. Então a água ficava num cilindro e o parafuso ficava meio fora, meio dentro desse cilindro, rodando para a água subir. Essa invenção a gente também ainda utiliza até hoje, porque ela ajuda, né, nas fazendas de irrigações. E bom, ele também teve contribuições com invenções que foram utilizadas na própria guerra. E como é que eram utilizadas? Ele aplicou seus conhecimentos matemáticos para criar máquinas de guerra. Como resultado, isso tornou um dos mais famosos, uma das pessoas mais famosas da Grécia. Na verdade, a gente tem também a garra de Aquirmedes, que foi usada para defender justamente a cidade que ele morava, a Siracusa, cidade de Natal, né? Que estava sendo atacada pelos romanos, e eles usaram essa garra de Arquimedes para as pessoas não chegarem tão perto deles, né? Essa máquina tinha um sistema de gancho e que levantava e derrubava navios. Então ela era muito extensa e ia, tipo, como se você fosse pescar. Aí ela pegava os navios quando os romanos chegavam perto de atacar a cidade deles, certo? Aí a gente tem aqui também, a maioria, E bom, a maioria dos escritos de Arquimedes existe por meio de outros autores, que ele foi escrevendo, ele foi diletando, né, dialética, porque naquela época era muito utilizada a dialética para fazer os seus novos conhecimentos. E essas obras, essas escrituras originais não sobreviveram em comparação de Euclides. Então, é como se fosse uma história contada para outra pessoa. E os 7 de seus tratados são conhecidos, existiram apenas por meio de referências feitas a eles por outros autores. Aliás, um dos autores que mais fez a Arquimedes foi Papo de Alexandria. Durante a Renascença também teve o Edito Príncipes, que foi publicado também, né, em 1544. Depois a gente teve o Galileu também, que explicou sobre Arquimedes. Enfim, ele foi um cara muito importante para a nossa sociedade. Ele é um cara que mexeu com física, matemática, enfim, com um pouco de tudo. Ele contribuiu com a física na parte da hidrostática, contribuiu com novas invenções como a alavanca, o parafuso, com a matemática na história, que ele calculou mais ou menos o valor de π. E bom, para finalizar, ele foi um soldado romano, um soldado romano matou ele. Infelizmente, durante a guerra, um soldado matou ele. O comandante romano tinha falado para o soldado não matar ele, porque ele era uma pessoa genial. E ele só tinha ordenado, o comandante romano só tinha ordenado para ele ficasse preso, mas que não deveria matar o Arquimedes. Só que o soldado, ele ficou muito puto, porque assim, Arquimedes se recusou a sair da sua cadeira porque ele estava escrevendo, formulando novos trabalhos. E o soldado não entendeu isso. E ele entendeu como se fosse uma desordem de Arquimedes. E o soldado, infelizmente, atingiu Arquimedes com a sua espada e Arquimedes morreu. Ele morreu com 75 anos, estava trabalhando uma nova fórmula matemática. E foi isso, galera. Hoje a gente falou um pouco sobre Arquimedes, como foi um cara extraordinário para a nossa sociedade, como contribuiu para a física, matemática, história, enfim, com tudo, ele foi um inventor sensacional. E é isso, dá like, comenta, compartilha, ativa o sininho que logo logo a gente vai ter um novo vídeo.
Muito obrigada!